e a partir de agora a gente conversa aqui no nosso TMC 360 com a empresária Luísa Trajano, presidente do Conselho da Magazine Luiza. Como é que vai? Tudo bem? Muito bom dia. Oi, bom dia, Felipe, bom dia, Dani, tudo bem? E vocês aí, tudo bem? Tudo bem, prazer recebê-la aqui para uma conversa. Vamos começar então falando do que você está vendo aí, do que você está enxergando na situação econômica do país, né, nessa virada de 2025 para 2026, né, com esse contexto internacional de guerra, preocupação com o custo de petróleo, energia, frete, né, você depende muito, né, da questão do frete, do combustível. É um momento de preocupação ou é um momento de oportunidade? Bom, Felipe e Dani, todos que estão nos ouvindo, eu já vivi tudo quanto é tipo de crise que você pode pensar, né? Tudo quanto é tipo de crise. Eu acho que mais tempo eu vivi crise como não. É interessante, né? Porque realmente, globalmente, a gente tem essa guerra que atrapalha o custo de petróleo, o petróleo interfere, não é só para nós, é para todo mundo. O custo do petróleo é muito sério, isso não está nas nossas mãos. Por outro lado, para mim, o pior que tem, por outro lado, nós temos um emprego super bem. Você sabe que uma economia em desenvolvimento, ela vive do emprego e do crédito. Então, à medida que tem um emprego super bem, a única forma da economia entrar dinheiro é através do emprego. Então, nós temos um dos maiores índices de emprego, nós temos algumas coisas muito positivas, mas tem uma coisa que eu acho que atrapalha muito, 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 que é o juro alto. Perfeito. Eu acho que o que mais atrapalha o varejo é o juro alto e atrapalha principalmente o micro e o pequeno empresário, e o grande também, mas o pequeno acho que é o que mais atrapalha. E o juro começou a dar sinal de abaixar, que já era uma boa coisa, vem essa crise mundial que atrapalha muito. Mas o Brasil é um país que supera as crises de uma forma, com muito trabalho, a gente supera as crises, como o Magalu superou até hoje. Luísa, Dani Lima aqui, de novo, né? É importante para quem está nos acompanhando saber que a Luísa Trajano é uma das empresárias mais conhecidas, mais importantes do Brasil, e ela é uma crítica do juro alto há muitos anos, né? Quando ele começou a subir a escadinha depois da guerra da Ucrânia, e ele não começou a descer com velocidade desejável para quem está investindo no país, né? Não investindo em mercado financeiro, mas investindo no país há muito tempo. Então, mas você falou emprego e crédito, né? O crédito, a gente tem a questão do juro alto, que é difícil, dificulta, e tem o endividamento. Eu queria, Trajano, saber se você consegue trazer uma experiência de quem está na ponta, lidando com os números, em especial do varejo, e de quem trabalha com crediário, né? Que é uma tradição do Magazine Luiza. Você sentiu um agravamento da questão das dívidas no seu consumidor? Ô, Dani, a gente trabalha muito bem com a aprovação de crédito e com o recebimento, porque inadimplência eu falo que inadimplência é um cupim, né? Uhum. Que já atrapalhou tanta empresa. Então, lógico que os índices de inadimplência não diminuíram, mas também para nós ele não pegou um patamar muito acima do que a gente esperava, já com uma crise de juro alto. Então, para nós, mas a gente sabe que a população está endividada, até o governo está tomando algumas medidas para poder diminuir. Mas eu acho que a população, além de endividada, ela está sem condição de comprar muita coisa, porque o juro muito alto, ele dificulta a compra, né? Dificulta a compra e atrapalha o crédito, que é a outra perna que eu coloquei para vocês. Então, não é bom de jeito nenhum, e é uma luta que eu tenho muito grande para baixar o juro. É um dos juros maiores que tem do mundo, é o nosso. Independentemente do lado, né, a gente sabe que o governo federal, nesse ano eleitoral, já está trabalhando com algumas medidas para facilitar o crédito de setores específicos. Ontem mesmo foi o anúncio para motoristas de táxi, para motoristas de carro por aplicativo e tudo mais. Não há um problema aí no médio prazo, ou seja, na virada de 2026 para 2027, um endividamento que acaba batendo direto ou indiretamente no comércio, que é a sua área de atuação, Luísa? Não tem que pensar nesse ponto também? Felipe, a vida toda o governo fez, não só esse como outros, fez algumas concessões para algum segmento,
principalmente na época da eleição, e quando o mercado está bom, o emprego está bom, o juro está num patamar aguentável, super. A gente já acostumou a viver isso. Eu não acho que ele dando para táxi agora vai atrapalhar isso futuramente. Se conseguir ter mais volume e produtividade, isso entra mais dinheiro no mercado. O problema é colocar mais dinheiro no mercado e ter mais produtividade. Mas eu não sinto que é um segmento que vai atrapalhar o futuro. O que atrapalha são coisas muito mais globais, como vocês citaram no começo aí. Juro alto, guerra, instabilidade global de tudo, um dia é uma coisa, um dia é outra, e isso atrapalha muito. Eu seguir falando um pouco sobre a questão da previsibilidade, né? Que eu acho que é uma palavra que a gente pode usar para resumir um pouco dessa percepção que a senhora está nos trazendo, diante aí do que a gente está vendo, né? A sinalização, apesar da pregação da senhora até o Luiz Inácio Lula da Silva, acho que não tem ninguém a não ser o Gabriel Galípolo, pobre coitado, defendendo o patamar que o juro está no Brasil hoje, né? Há bastante tempo. Mas não tem uma sinalização, e o Banco Central tem feito muita questão de deixar isso meio claro nos comunicados, de que a coisa vai mudar ou ter um grande cavalo de pau no curto prazo, né? Nesse cenário, Luísa, conversando um pouco com quem está nos ouvindo, em especial micro e pequeno empreendedor, né? Que a gente sabe que tem hoje uma corrida no Brasil, muita gente apostando no seu CNPJ, muita gente apostando no seu pequeno negócio e que olha para a sua trajetória, como deve ser olhada mesmo, como uma espécie de modelo. Para essa pessoa que está iniciando esse pequeno negócio, qual é o conselho de ouro para quem está precisando alavancar a própria roda, né, da fortuna, nesse cenário de juro alto, um endividamento que sugere cautela na hora de vender a prazo, de vender com crédito? Qual é o conselho de ouro que a gente pode passar? Bom, primeiro não tem conselho de ouro, né? Se a Luísa Trajano não tem, o que a gente faz do resto da vida? Não, mas o que eu posso dizer que, primeiro, assim, foca na venda, a venda tem que ser realizada, e talvez com lucro mercantil menor para poder vender mais barato num curto espaço de prazo e à vista, mas o muito importante nesse momento é o fluxo de caixa. Então, eu falo muito isso para a pequena, que ela tem que tomar muito cuidado com o cliente, com o que sai, porque nem tudo que entra é lucro, nem tudo que entra pode ser gastado. Então, assim, é como se tivesse duas raquetes na mão. Uma você tem que vender para sobreviver e a outra você tem que vender consciente e também lutar para receber. Eu já vivi muitos momentos desse, acho que eu sou a pessoa que mais vivi em crise nesse país. Você viu uma época que o Collor tirou o dinheiro todo da economia, só ficou 50 cruzeiros na época. Você imagina o que é tirar o dinheiro da economia todinho, dos pequenos, dos grandes, dos físicos, dos jurídicos. Então, assim, tem como sobreviver num país que ainda tem consumo demais para ser feito. Nós vamos construir 10 milhões de casa própria em 10 anos para ter um nível de igualdade social com países desenvolvidos. A maioria das pessoas não tem ar-condicionado, não tem uma máquina de lavar totalmente automática e não tem aquilo que gostaria. Então, não é nem consumismo, é ter o que alguns têm, é dar oportunidade para outros. Então, num país onde nós não temos nenhuma crise, você vê que nós tivemos uma crise de natureza agora no Sul, e como que o brasileiro se uniu? O Japão tem que ter lojas imensas só para terremotos, preparando para terremotos. Então, um país que tem uma diversidade econômica muito grande, um país que ainda tem consumo necessário para os próprios 15, 20 anos, não adianta desanimar, tem que tocar se é que o seu negócio está indo bem, se não tiver também não tem. E procurar pegar dinheiro com juros mais baratos em locais que estão oferecendo. E aí, outra coisa que eu falo muito para os pessoal de financeiro é o credit score. O credit score tem que estar mais disponível para pequena e para média empresa, tem que estar mais, o credit score tem que ser mais adaptado a isso. Tem muito dinheiro parado em alguns bancos e que não tem como tirar, porque o credit score, quer dizer, a ficha que libera o crédito é de 10, 15 anos atrás, nós estamos numa outra realidade. Então, eu acho que tem que cruzar tudo isso.
Luísa, a Dani te chamou de modelo e a gente não pode questionar essa afirmação da Dani com relação a isso, mas você faz muita referência ao passado, já fez muitas referências às crises pelas quais você passou, pelas quais o Brasil passou. Então eu queria que você fizesse uma comparação em duas partes. Quando você começa lá atrás, né, quais eram as principais diferenças, pensando lá atrás, pensando em hoje, quais foram as principais diferenças do Brasil, economicamente falando, para um empresário e mais, aí vem a segunda parte da minha pergunta, para a mulher especificamente. E nem estou falando da mulher empresária, que é uma parte muito importante dessa nossa economia, mas da mulher como personagem, né, como protagonista da sua própria vida. Bom, vamos falar economicamente, né? Você tinha outras dificuldades que você tinha. O capital era muito mais difícil para você tirar, você era muito menos disponível no mercado um capital para as empresas, principalmente para as empresas de varejo, era muito mais difícil. Você tinha uma concorrência muito mais nacional do que uma concorrência internacional, que é muito saudável, mas é uma concorrência com muito mais diferença de colocação. Então, assim, hoje você tem uma concorrência muito mais internacional, que tem um lado que você pode se aliar e até ter algumas vantagens disso, mas é mais difícil para o pequeno de confecção, para o pequeno que tem fábrica, é muito mais difícil, e para o grande também. E você tem uma mudança de tecnologia muito grande. Quer dizer, quem não se aliou ao digital não vai sobreviver. Ao mesmo tempo, olha que interessante, as lojas físicas nunca teve tão forte como está atualmente, mas elas também têm que estar digital, elas têm que estar multicanalidade. Então, são diferenças muito interessantes, mas sempre, para aquele momento, a falta de capital, a falta de disponibilidade de capital, para mim era um problema muito grande, mas eu não tinha uma concorrência eu tinha uma concorrência daqui mesmo, que brigava com os mesmos critérios. Por outro lado, quando entrou o digital, o Magalu foi um que procurou entrar no digital, apesar de ter vivido, nessa época, quase 40 anos físico. De repente, nós temos um digital entrando uma inteligência artificial que vai revolucionar agora. Nós tivemos 3 grandes mudanças, né? A internet, depois o mobile, que mudou, e agora vai ser um tsunami. O digital, a inteligência artificial, ela é muito, muito séria. O que eu tenho dito aos pequenos é: se alia a ela, mostra ela, porque ela vai te ajudar a tirar custos, ela vai te ajudar a tirar muita coisa. Não tenta ficar sem ela, e é muito fácil entrar. Eu tenho ajudado muitos pequenos a dizer, igual você entra no WhatsApp, baixa uma inteligência artificial e entra. Então, hoje são outros problemas. Mas o que eu quero deixar bem claro, agora mesmo eu vou falar da mulher, o que eu quero deixar bem claro é que em cada momento que você está vivendo, você tem aquele problema que naquele momento também era grande para você. Olhando hoje, você fala, nossa, aquilo lá era pequeno, perto do que eu estou vivendo hoje. Mas a gente vai aprendendo a conviver com os problemas também de uma forma mais tranquila. Trajano. Agora vamos falar um pouquinho. Isso, deixa eu introduzir aqui rapidamente, porque eu quero falar sobre o Summit Mulheres nas Profissões. É o maior encontro voltado aí ao desenvolvimento profissional das mulheres, ao protagonismo feminino. E aí a gente tem algumas frentes, eu acho, para olhar, né? Tanto a mulher como força motriz, protagonista do seu negócio, né? E a gente tem uma gama imensa, acho que já dava para tirar um pouco do que a senhora estava falando aí, dessa série de oportunidades, mas também da mulher como força motriz da economia enquanto consumidora, né? Porque a maioria das famílias chefiadas por mulheres no Brasil, mães solos bombando, muitas vezes a mulher está acompanhada, mas é dela a maior renda, mulher com mais de um trabalho. Explica um pouco aí qual é o mapa que o Summit desse ano deve trazer, tanto para quem está consumindo como para quem está empreendendo. Mas deixa eu responder o Felipe como mulher agora, e você me ajuda também, Dani. Então é o seguinte, Felipe, a gente evoluiu muito. Eu sou de uma família que eu não luto por mim, que eu já nasci empreendedora, de mulher empreendedora, como nos falava isso. Mas eu cada vez via a maior dificuldade de ser mulher, de estar na frente de uma coisa, e daquele machismo estrutural que existia, que não era por mal. Os homens foram criados numa gestão totalmente mecânica. Então, assim, já viu? Então, eu quero só deixar bem claro que a gente já evoluiu muito
como que evoluiu também os negros. Mas a gente tem muita coisa para evoluir. E a nossa luta agora falando um pouquinho do Summit, então, assim, a gente agradece os homens também que nos ajudaram a evoluir. Foram inteligentes, né, Dani? Porque, na realidade, eles foram inteligentes. Como a Dani falou, a mulher resolve até o carro que vai comprar. Ela resolve o computador que vai comprar, ela resolve a cor da tinta que vai pôr, ela resolve tudo. E a mulher de classe mais simples, eu falo que ela é ministra da Fazenda, que ela administra um pouco, ainda cria filhos, ainda põe na escola e faz tudo mais. Então, assim, nós evoluímos e a gente não pode negar isso. Mas o que o Summit está buscando, Dani, é uma evolução, porque a gente entende que e o que a gente quer é sentar na mesa em altos cargos junto com o homem, a gente não quer passar o homem, a gente quer estar junto. Então nós estamos buscando esse summit em todas as profissões, 50% até 2030 de mulheres em altos cargos, porque agora a gente evoluiu, mas nós temos que chegar. Quantas presidentes de banco existe ainda? Estamos 18 só de mulheres na política. Então, e não é nem por mim, porque eu já estou num cargo, mas a minha luta é porque eu entendo quantas vezes eu fui chamada, Felipe, porque eu era mulher para participar de um conselho. O tanto que o meu papel de mulher fez a diferença. Lógico que eu tenho uma experiência, mas as mulheres também adquiriram experiência. Então, quando eu digo que sentar 2, 3, 4 mulheres em conselho para resolver um problema, tem uma diferença muito grande que se junta. Ontem mesmo eu estava num grupo de 16 presidentes 12 presidentes de empresa que ajudou a fundar o IDV, e eu era a única mulher, não que o IDV agora tem mais mulheres, mas do que ajudou a fundar há 20 anos atrás. De repente eu viro e falo, deixa eu dar minha visão feminina para vocês, o meu jeito de ver processos é diferente de vocês. Então, equilibra esse meio, foi assim que a gente fundou o IDV há 20 anos atrás. Então, assim, hoje o que a gente luta é para ter mais mulheres, Dani, que é o Summit, é o primeiro Summit de profissões, nós vamos ter todas as profissões, inclusive de serviços gerais, de todas as profissões, nós vamos ter lá para que mostre que a gente pode pular para 50 e juntar com o homem, e a gente está convidando, Felipe, o homem a nos juntar nesse summit também. Se sintam convidados. Ele é dos nossos, vocês, viu? Então, mas sem vocês, homens, nos ajudem, então nós não vamos chegar lá. Sabe? Junto com os homens, e eu digo assim, o homem tem ou uma neta, ou uma filha mulher, ou vai ter uma neta mulher, ele não quer que ela ganhe 20% a menos porque ela é mulher, ele não quer que ela não possa ser presidente de uma empresa só porque ela é mulher, ele quer que ela pode ser o que ela quiser. Quando bate nas filhas, nas netas, sabe que isso é mesmo, mas hoje a gente tem muitos homens aliados, e eu digo que eles são que eles viram que chegou o nosso momento também. Então, esse summit vai ser para 10 mil pessoas, para 10 mil mulheres e homens convidados. Nós vamos ter mais de 8, 10 palcos junto, onde nós vamos estar falando do agro, do empreendedor, do negócio, do financeiro, da tecnologia, de todos isso, e como é o papel da mulher. E o que nós precisamos fazer para 2030 nós estarmos 50%. Pula para 50%, é a nossa luta. Nem precisei fazer minha propaganda, porque a Dani já fez. Deixa eu lembrar aqui, dá tempo ainda para se inscrever, para buscar, enfim, a hospedagem e tudo mais. Vai ser em São Paulo, capital, no Expo Center Norte, que é na Zona Norte, Pavilhão Azul, dias 4 e 5 de agosto, Summit Mulheres nas Profissões. Luísa Trajano, obrigado por ter conversado conosco aqui na TMC. Um ótimo dia para você. Sempre fazendo propaganda aí desse summit, e vocês estão convidados para estar lá. Vou cobrar minha inscrição. Um beijo, tchau, obrigado. Obrigada, tchau. Tchau.